Onegashimasu. Olá, eu sou o Sensei Luciano, instrutor judô do FADEMP de Lorena. Vamos continuar percorrendo o caminho histórico do início do judô até a gente conseguir alcançar os dias atuais. Como nós já vimos, em 1882 Jigoro Kano fundou o Instituto Kodokan e passou a ministrar aulas que primeiramente se chamou como Kano Jujutsu e posteriormente Judô. No início haviam poucos alunos, dentre eles Tomita, Higuchi, Arima, Nakajima, Matsuoka, Amanokai e o já famoso Shirosaibo. Mas foi só no final de 1886, após uma competição contra várias escolas de Jujutsu organizada pela polícia de Tóquio, que definitivamente ficou constatado o grande valor do Judô Kodokan. O resultado dessa jornada constituiu-se num marco decisivo na aceleração do judô, com reconhecimento do povo e do governo, que passaram oficialmente a prestigiar o Judô Kodokan. A fórmula técnica do Judô Kodokan foi completada em 1887, enquanto a sua fase espiritual foi gradualmente elevada até a perfeição, aproximadamente em 1922. Nesse ano, a Sociedade Cultural Kodokan foi inaugurada e o movimento social foi lançado com base nas axiomias do Seiroku Zenyo, máxima eficiência, e o Jita Koyei, prosperidade e benefícios mútuos. Entretanto, em 1897, quando a Kodokan estava instalada em Shimotomizaka, possuindo uma área de 207 tatames, o governo japonês funda uma escola nacional que congregaria todas as artes marciais, a Butokukai. Apesar de Jigoro Kano ter idealizado o judô, em pouco tempo a Butokukai começou a ser rival da Kodokan. Posteriormente, as escolas superiores e profissionais da Universidade de Tóquio fundariam outra entidade, a Konsei. E é óbvio, tanto a Budokokai quanto a Konsei começaram a competir com a Kodokan. A Kodokan tinha perdido a homogeneia, mas por outro lado, o judô ganhava um número cada vez maior de praticantes. Em 1889, Jigoro Kano, com a finalidade de iniciar uma campanha de divulgação, foi para a Europa e para os Estados Unidos, fazendo palestras e demonstrações, como a gente pode ver nesse slide. E em 1909, um fato marcante parecia devolver a homogeneia do judô a Kodokan. O governo japonês resolveu tornar a Kodokan uma instituição pública, uma vez que a prática do judô estava tendo uma ótima aceitação. A partir daí, até as mulheres japonesas começaram a se entusiasmar pela prática do judô. E em 1923, a Kodokan inaugurou um departamento feminino. Em 1934, no caso, a Kodokan já estaria instalada em um edifício de 3 andares, ocupando uma área de mais de 2.000 metros quadrados. A gente pode ver nesse slide aqui. Nesse próximo, nós vemos agora a estátua de Jigoro Kano, que fica na entrada da Kodokan, praticamente como se ele estivesse recebendo os praticantes. Nessa época, o judô já tinha sido introduzido em quase todas as nações do mundo. Todavia, no Ocidente, o termo Jujutsu ainda era muito empregado, muito embora que o nome do Sensei Jigoro Kano sempre estivesse lá, sempre estivesse sendo citado. Eu encerro essa videoaula por aqui, pessoal. Contudo, eu gostaria de falar para vocês que tudo que eu estou descrevendo até o presente momento é bem superficial. A história do judô é muito, mas muito mais vasta do que isso. E o que eu relatei até agora é só para vocês, para aguçar a curiosidade de vocês,
para que vocês possam buscar mais informações históricas sobre o judô. Tá? Até o presente momento eu falei muito pouco, eu estou falando bem assim, bem raso, né? Porque se eu fosse descrever isso, ia dar muita, mas muita videoaula, né? E eu acredito que a gente não tenha tanto tempo assim para poder fazer essas videoaulas nessa questão histórica, tá? Por mais que eu goste de falar sobre o assunto, eu gosto de decorrer sobre esse assunto, né? Mas é um assunto que com o tempo ele vai acabar, ele acaba se tornando maçante, porque o judô ele tem que ter a parte, como eu já falei para vocês, de história, ele tem que ter a parte filosófica, tá? Que a gente nem entrou ainda, né? Então se eu pegar e me ativer muito a parte histórica, sobre os alunos do Sensei Jigoro Kano, sobre o que cada um deles fez, o que cada um deles conquistou, nós vamos demorar muito, mas muito tempo, né? Falando só sobre isso. E nós temos outros assuntos, como eu já falei, nesse novo formato que eu estou fazendo agora, nós vamos decorrer sobre a filosofia, né? Dentro do judô, né? E nós vamos também ver a parte de terminologia, né? Que são todos os termos utilizados dentro do dojo, né? Tal como, por exemplo, o próprio rei inicial, né? O Kyotsuke, o Sensei Nihei. Por que disso tudo? O que significa isso? Né? Então, baseado nisso, a gente vai ver o que significa a palavra Kyotsuke, o que significa a palavra Judô, qual o significado do Jujutsu, quando ele surgiu, né? Mas isso já vai mais para a parte não só histórica, mas também para a parte de terminologias. Tá? Então, eu falo para vocês, eu agradeço a todos que têm assistido as nossas videoaulas, aqueles que têm se inscrito no nosso canal no YouTube, aqueles também que têm compartilhado nossas publicações nas mídias sociais, e espero vocês para uma próxima videoaula. Arigatou gozaimasu.